facto, uma outra explosão. E então o que é que se trata? Quando nós temos um sistema binário com estas características, uma gigante vermelha e uma anã branca, as camadas mais afastadas do centro da gigante vermelha são puxadas gravitacionalmente pela nova, pelo nosso David, digamos assim, estelar. E quando na superfície e na atmosfera dessa anã branca começa a acumular-se uma grande quantidade de matéria, precisamente da gigante vermelha, chega a um ponto em que há uma autêntica explosão termonuclear. E eu já te vou dizer qual foi o valor da magnitude desta explosão termonuclear, mas quando isso acontece, nós conseguimos então detectar uma grande fonte de radiação muito energética de raio-x. E esta então foi muito bem analisada pelo Chandra, que permitiu explicar então o que é que aconteceu aquilo e qual é o modelo que nós podemos tirar daqui. E então o que é que o Chandra nos diz? Diz-nos que, mesmo antes da explosão, nós temos ali, à volta desse sistema binário, mais ou menos na zona equatorial desse sistema binário, uma grande anel, digamos assim, de matéria fria. Matéria muito fria. E é uma matéria fria extraordinária porque quando se dão estas explosões termonucleares na anã branca, aquela explosão choca autenticamente com este anel de matéria fria e consegue moldar precisamente o material que é ejetado. E o que diz este modelo, que é isto que nós estamos a ver, é que quando se dá a explosão, nós encontramos muita matéria ejetada precisamente na região polar, nas regiões polares deste sistema binário. Isto permite-nos, no fundo, perceber a morfologia de uma explosão de grandes dimensões e este estudo também diz-nos que muita desta matéria aparentemente dirige-se em direção à Terra. Quando a matéria que foge, digamos assim, no sentido contrário, portanto, contrário à direção da Terra, aquele anel de gás frio consegue absorver, consegue repelir também, digamos assim, parte dessa explosão. E faz quase com um efeito ricochete e, portanto, parece que vem tudo na nossa direção. Estamos salvos, não há nenhum problema aqui na Terra. E agora, só para teres uma pequena ideia da quantidade de energia que no fundo foi libertada nesta explosão, estamos a falar, Sandra, de cerca de 10 milhões de bilhões de bombas de hidrogênio. Só naquele evento, naquela explosão, cerca de 1/10 da massa da Terra foi ejetada. E, portanto, é sempre precioso nós temos uma morfologia, precisamente, deste tipo de explosões e eventos, sobretudo também porque nós sabemos que grande parte das estrelas que existem no universo, muitas daquelas que nós estamos a olhar, olhamos para o céu noturno, têm companheiras, são sistemas binários, são sistemas com 3 estrelas, não são propriamente muitos sistemas isolados, precisamente como o nosso próprio Sol. E desta explosão passamos para uma outra, não uma explosão, mas uma rotação extremamente elevada. E é curioso porque a história leva-nos até à década de 40, quando um físico notável indiano chamado Chandrasekhar dizia que quando nós temos estrelas com grande rotação, que rodam muito rapidamente sobre si próprio, nós assistimos a um efeito de luz polarizada. Ou seja, a luz está como que a girar numa determinada direção e não para todas as direções, como nós conhecemos nos fenómenos luminosos. E ele disse que, de facto, nós conseguimos registrar isso quando temos estrelas em alta rotação. Até hoje nós não tínhamos conseguido identificar, até mesmo em termos tecnológicos, precisamente essa luz polarizada. Mas agora sim, um novo estudo que foi apresentado leva-nos até à constelação do Leão e para a sua estrela mais visível, mais brilhante, que é a 22ª mais brilhante no céu noturno, Regulus, que está aqui identificado neste esquema. E então, o que os astrónomos deste estudo identificaram foi que esta estrela, a 79 anos-luz de distância, está numa rotação louca. E tem mais ou menos esta forma. Quando as estrelas rodam muito rapidamente, tem esta forma, quase que parece um donut achatado, digamos assim, precisamente devido a esta alta rotação. E estamos a falar de algo de aproximadamente 320 km por segundo que roda sobre si próprio. Ou seja, cerca de 96,5% da velocidade de ruptura. Ou seja, se esta estrela girasse um bocadinho mais depressa, então nós assistiríamos provavelmente a um fenómeno de ruptura precisamente desta estrela. Portanto, é também a confirmação de algo que foi até estipulado, que foi declarado, digamos assim, na década de 40 e que agora, no nosso tempo, nós temos esta confirmação. Aqui está o tamanho, uma comparação dos tamanhos, precisamente Regulus, com o nosso Sol e com Júpiter, o maior dos nossos planetas. Miguel, esta semana há também novidades sobre a cintura de asteroides e sobre gelo em Mercúrio. Quem diria? Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Nós sabemos que tem uma face sempre virada para o Sol e outra para
virada não para o Sol, está sempre de noite, mas curiosamente é um local onde nós já sabemos há algum tempo conseguimos encontrar gelo em Mercúrio. E o que nos diziam estas observações, muitas delas feitas pela sonda Messenger, que andou por lá a estudar precisamente Mercúrio, era que nas regiões dos polos de Mercúrio e, sobretudo, em grandes crateras, e como Mercúrio não tem propriamente uma grande inclinação no seu eixo, há estas crateras gigantescas que, no seu interior, conservam gelo, porque estão a temperaturas muito, muito baixas. Isto é um gelo primordial, Sandra. É um gelo que está lá, enfim, há já muito tempo, que os astrónomos ainda não percebem muito bem como é que foi criado, embora tenham algumas pistas. Provavelmente terá a mesma fonte que, por exemplo, a água e o gelo chegou à Terra, ou seja, com o choque de cometas, de asteroides nos primeiros tempos do Sistema Solar, mas também, se calhar, algumas próprias reações químicas que se dão na superfície de Mercúrio em combinação com o vento solar. Bom, o que é que diz agora este estudo? Este estudo diz-nos que isto é muito engraçado e nós já sabíamos que nas grandes crateras temos esse gelo. O que nós agora descobrimos no outro tipo de dados da Messenger é que também encontramos à volta de crateras mais pequenas também grandes quantidades de gelo, para se somar àquilo que já sabíamos. Qual é que é esta adição? Olha, tem gelo de cerca de 3.400 km². Isso é mais ou menos a área do Douro Litoral, para termos uma pequena ideia. Portanto, há muito mais gelo em Mercúrio do que aquilo que nós pensávamos. E diz este estudo que, se calhar, encontramos exatamente o mesmo fenómeno na nossa própria Lua. A Lua também é capaz de ter muito mais gelo do que aquilo que nós pensávamos. E, muito rapidamente, de Mercúrio para a cintura dos asteroides, para explicar com uma nova teoria que diz que a cintura dos asteroides, se calhar, tem uma origem diferente daquela que nós pensávamos. Nós pensávamos que a cintura dos asteroides correspondia, de facto, aos restos de formação planetária. Sim, é capaz de haver aqui pontos em comum, mas a distribuição de asteroides e a constituição de asteroides consegue explicar-se com uma outra história inicial, que diz o seguinte: no início não havia nada na zona de cintura de asteroides, rigorosamente nada, era um espaço vazio. E aquilo que nós hoje conhecemos da constituição da cintura de asteroides é material que partiu dos próprios planetas. De um lado dos terrestres, do outro lado dos gasosos. E isso explica, no fundo, não só a quantidade, mas também a representação química, digamos assim, geoquímica, da própria cintura de asteroides. Miguel, a imagem da semana, o que é que nos traz hoje? Olha, é um vídeo muito curioso, este que nós vamos ver. Sabes que na NASA, durante muito tempo, dizia-se que o erro era inadmissível. Failure is not an option. Elon Musk, o senhor da SpaceX, nunca gostou muito dessa citação e com toda a razão, porque é com o erro que nós aprendemos. E então a SpaceX disponibilizou esta semana um vídeo com os seus maiores erros e explicou, deu o título deste vídeo, que é Como Não Fazer Aterrar um Foguetão. E, portanto, é uma compilação dos erros mais trágicos, dos falhanços mais épicos e trágicos da SpaceX à medida que tentava esta autêntica proeza, que é reutilizar o primeiro estágio dos foguetões. E isso tem um grande impacto na própria economia do espaço. Reutilizar a primeira parte, o primeiro estágio, digamos assim, dos foguetões permite-nos descer muito o valor de uma viagem ao espaço, da colocação de satélites, de tudo e mais alguma coisa, mas o próximo passo, segundo o próprio Elon Musk, passa por tentar também reaproveitar muito mais que o primeiro estágio, o segundo e os terceiros. E ele diz que quando isso acontecer, então nós podemos baixar o preço da nossa ida ao espaço por um fator de 100. E, portanto, é com os erros que nós aprendemos e por isso é que é tão precioso também Elon Musk e a SpaceX mostrar-nos os seus erros e como é que, a partir dos erros, conseguiram triunfar. Miguel Gonçalves, obrigada e bom domingo. Obrigado, Sandra.